Eu preciso do engajamento das pessoas. E como a gente aumenta esse engajamento? Estruturando processos, garantindo que as pessoas saibam a regra do jogo. E quando a regra do jogo é clara, todo mundo participa e fica muito mais fácil de conseguir alcançar os resultados pautados. Meu nome é Alexandre Pierro, sou engenheiro mecânico, também tenho formação em física. Atualmente estou finalizando meu mestrado em gestão em engenharia da inovação. Então, basicamente, o meu currículo profissional, eu passei por inúmeras empresas nacionais e internacionais, tanto do ramo petroquímico, como do ramo da construção civil, do ramo aeronáutico e principalmente do ramo de supply chain. Então, tenho uma vasta experiência nesses vários setores e atualmente eu conduzo a parte operacional da consultoria Palas. Há basicamente 7 anos eu saí do mundo corporativo e vim para Palas para ajudar as empresas a se preparar para o futuro e principalmente para ajudá-las a conseguir inovar de uma forma orgânica, sustentável, com base em várias metodologias, entre elas a metodologia ISO, que nós vamos conversar bastante no podcast de hoje. O que é a ISO 56002 de gestão da inovação? Quais são os princípios dessa norma? A ISO de inovação popularmente conhecida, é uma família de normas, ou seja, a ISO, quando ela publica uma diretriz, ela publica um manual de boas práticas, ela divulga uma série de normativas que as empresas podem ou não adotar, elas podem ou não usar como orientação para certo aspecto, por exemplo, qualidade, meio ambiente, saúde ocupacional e agora inovação. Então, quando a gente fala, não vou falar basicamente só da 56002, mas vou falar da família de normas da ISO 56000, nós temos uma gama de normas que estipulam quais são os fundamentos e vocabulários para a inovação, estipulam o que eu preciso para fazer uma governança de inovação, estipulam questões de como são as melhores práticas para a propriedade intelectual, para programa de gestão de ideias, para indicadores de inovação, por exemplo, indicadores da área fabril, é muito fácil de serem feitas. Por exemplo, produtos conforme versus produtos não conforme, mas na inovação isso não é tão simples assim. Então, existe uma série de normas, uma série de boas práticas que dão esse direcionamento para a empresa. Mas, basicamente, a ISO 56002 e futuramente a ISO 56001, que vão ser normas co-irmãs, elas vão focar muito no que a gente chama de governança de inovação. E muito bem, o que é essa governança? São todos os aspectos diretos ou indiretos que podem ajudar, auxiliar ou impulsionar a inovação dentro da empresa. Então, normalmente, hoje, quando a gente fala de inovação dentro das empresas, o que se pensa? Vamos fazer um programa de ideias, esse programa de ideias eu vou analisar minhas ideias com critério XPTO, essa ideia vai ser aprovada ou não, e eu vou ou não seguir com essa ideia e fazer essa inovação, isso que pode virar um produto, serviço ou processo. A governança vai muito além disso. A parte do programa de ideias também é contemplada na governança, mas ela olha também a questão de suporte. O que eu preciso para fazer inovação? Eu tenho as pessoas adequadas? Eu tenho os papéis e responsabilidades muito bem definidos para a inovação? Eu sei qual é a minha infraestrutura? Eu sei a gestão de conhecimento? Afinal, nós estamos falando de inovação, e inovação se botam 100 Alexandres iguais na mesma sala, sempre vão ter as mesmas ideias. Então, eu sempre tenho que estimular a gestão de conhecimento. Então, ela também vai olhar isso. Ela também vai ver questões de, por exemplo, o que eu posso aprimorar com a minha inovação, o que eu desejo para o ano seguinte, o que eu desejo fazer com a inovação junto com o planejamento estratégico. Então, as normas de governança, elas olham todos esses aspectos, não simplesmente o programa de ideias. Lógico, o programa de ideias também é olhado com muito carinho nessa norma, e, basicamente, na questão da ISO, ele também estipula uma forma de fazer esse programa de ideias e uma forma de fazer o que a gente chama de funil de inovação. E por que o nome funil? Porque é entendido que nem todas as ideias que a gente vai ter, nem todas as ideias que as empresas vão ter, vão virar inovação. Então, muita coisa vai ficar no meio do caminho. E o que é esse meio do caminho? Quais são os critérios que eu tenho que desenvolver? O que eu tenho que aprovar uma ideia em detrimento da outra? É tudo isso que a ISO 56002, 56001, ou melhor, a família de normas 56.000 vai ajudar as empresas a implementar. Então, isso é muito importante a gente olhar com esses critérios, justamente para solidificar isso dentro da nossa organização. Qual é a importância da gestão da inovação em uma empresa? Quais são seus principais benefícios e impactos?
A gestão de inovação ela é muito importante para a empresa. Por quê? Se eu sou uma empresa, mesmo que seja secular, que eu esteja no mercado secular, e eu faça as mesmas coisas dos mesmos jeitos, eu vou perder oportunidade de mercado. E quando a gente fala de gestão, de governança, nós estamos falando basicamente de business, de negócios. Como eu posso ter o meu know-how dentro da minha empresa e fazer novos produtos, novos serviços, ou até mesmo fazer o mesmo produto, mas dar uma experiência diferente para o cliente, fazer com que ele tenha uma experiência diferente para a compra, aquisição desse produto ou serviço. Então, é basicamente isso do que se trata a gestão de inovação. Eu conseguir continuamente encantar o meu cliente, continuamente criar novos produtos, novos serviços, e caso não seja possível criar produtos e serviços, eu crio uma nova forma de entregar esses produtos para o nosso cliente final. Então, mais do que nunca, a gestão de inovação é importante nos dias de hoje. Nós estamos passando por uma mudança singular ultimamente no mercado, por conta de tantas tecnologias disruptivas que estão aparecendo, e aí que cabe a inovação. Se nós não olharmos para essas tecnologias, se a gente não olhar para a gestão da inovação como uma forma de aproveitar oportunidades de mercado, a nossa empresa vai ficar para trás. Então, independente de qual seja o mercado, independente de qual seja o porte ou tamanho da empresa, é importante sim eu olhar para a governança e gestão da inovação. E sim, independente do meu tamanho, cada vez mais esse ponto vai ser extremamente desequilibrante, ou seja, isso que vai fazer ter uma diferença perante a minha concorrência, a gestão de inovação. Pode ser que demore muito tempo para lançar inovação, pode ser que nem sempre eu lance produtos, mas está tudo bem. A ideia é que sempre eu teste coisas novas, verifique aquilo que faz sentido ou não, antes que realmente o meu concorrente passe na minha frente e consiga ter uma vantagem competitiva, um market share maior do que o meu. Então, novamente, nós estamos sempre pensando em negócio, falando de business, e a ideia da gestão de inovação é justamente isso: como impulsionar meu business pela ótica da inovação. Como a ISO pode contribuir com a inovação dentro das empresas? Ela facilita a geração de ideias? Muito bem, a ISO, ela é a gente tem que entender, ver a ISO como não uma questão burocrática, mas a ISO como uma forma, um manual de boas práticas para implementar algo dentro da empresa. Poucas pessoas sabem disso, mas a ISO existe, tem mais de 300 grupos de comitês de estudos dos mais diversos assuntos do mundo. Então, eu tenho comitês da ISO que estudam qualidade, outros comitês que estudam blockchain, outros comitês que estudam nanotecnologia, estudam questões ambientais, pegada de carbono, ESG e agora inovação. Então, são grupos, basicamente, a gente pode fazer uma analogia como sendo grupos acadêmicos, porque tem a participação de várias culturas, de várias pessoas do mundo inteiro, que vão dar suas contribuições até conseguir verificar o que é de comum da inovação. Ou seja, se eu tenho uma empresa no Brasil, uma empresa na Rússia, uma empresa em Camboja, no Vietnã ou nos Estados Unidos, a ideia é que verificar o que pode ser de igual em todos esses mercados para conseguir gerar inovação. Então, a ISO ela ajuda muito isso, encurtar caminhos. Em vez de eu ficar batendo cabeça, tentar fazer um processo A, um processo B, que não foi muito bem testado no mercado, a ISO ela já antecipou e já fez todos esses testes. Então, normalmente, quando você vai atrás de uma norma ISO, dependente da sistemática, lógico, nós estamos falando de inovação aqui, mas dependente da sistemática, essa norma já foi testada, essa boa prática já foi testada. Então, aquilo que era gargalo, aquilo que não fazia sentido, já foi tirado do manual de boas práticas, independente do aspecto, de qualidade até inovação. Então, ela ajuda a gente a cortar os caminhos. E qual a grande vantagem que ela facilita na geração de ideias? É porque eu vou ter um processo muito bem estruturado. Se eu tenho um processo muito bem estruturado, as pessoas que participam dos programas de ideias sabem como vão dar feedback, sabem qual tipo de ideias que elas têm que dar, sabem para qual tipo de tecnologia elas têm que olhar, elas sabem por que a ideia dela seguiu em frente em detrimento do colega, eles vão saber por que a ideia dela não seguiu e a do colega seguiu. Então, isso também acaba melhorando o engajamento e a cultura da empresa como um todo. Então, a ISO, ela estrutura tudo isso de uma forma muito bem didática, de uma forma muito coerente, justamente para garantir que as empresas consigam ter resultados pautáveis e consigam, sim, melhorar cada vez mais a cultura e aumentar o engajamento. Porque, infelizmente, até hoje, pelo menos eu nunca vi como consultor nenhuma empresa que fale na descrição de cargos: olha, Alexandre, você tem que dar 10 ideias na segunda-feira, 10 ideias na terça-feira e na sexta-feira tem que dar 15, 5 ideias. Ou seja, ao longo da semana tem que dar 50 ideias. Não existe isso. Então, eu preciso do engajamento das pessoas. E como a gente aumenta esse engajamento?
estruturando processos, garantindo que as pessoas saibam a regra do jogo. E quando a regra do jogo é clara, todo mundo participa e fica muito mais fácil de conseguir alcançar os resultados pautados. Então, sim, a ISO, ela tem que ser olhada como um manual de boas práticas, sim, ela encurta caminho e sim, ela pode ajudar e facilitar muito a geração de ideias da empresa, porque a empresa vai saber para onde quer ir e o colaborador que vai dar ideia também sabe quais são os objetivos que a empresa quer para aquele tópico. Como você vê o avanço da adoção dessa norma até o momento atual? As empresas já estão buscando essa certificação da ISO? Muito bem, a ISO, a norma 56002, ela nasceu lá em 2019, basicamente em julho, na verdade, 19 de julho de 2019, e até então houve um avanço muito grande, muitas empresas quiseram atrás de certificação, e um ponto que a gente tem que falar, nós estamos falando de certificação via atestado de conformidade, não de acreditação. Normas como ISO 9001, 14001, 45001 e normas 27001, que são normas sistema de segurança ou normas de compliance, normalmente as normas que terminam em final um, elas são normas de requisitos, ou seja, eu tenho uma acreditação, ou seja, eu posso chamar uma empresa que ela vai acreditar se eu conseguir ou não essa certificação. A norma final 2 é uma norma também certificável, mas via certificado de atestado de conformidade. Então, qual é basicamente a diferença de uma para outra? Ambas vão ser feitas por certificadoras. Só que uma vai ter a chancela do Inmetro, que é as normas final um, e a outra não vai ter a chancela do Inmetro, que é a final 2. Mas eu acho que, independente do tipo de certificação, o importante é o processo, e o importante, sim, é o resultado que ela traz para a inovação, porque não adianta eu ter a melhor cereja do bolo se meu bolo é ruim. Então, nós estamos falando de processo. Então, nós temos que ter, pode ser até que o nosso processo, o nosso bolo seja maravilhoso e não tenha cereja, e está tudo bem. Uma pessoa vai ficar satisfeita com esse bolo. Então, a gente tem que olhar, primeiramente, saber esses dois tipos de certificação. Muito bem, como essa norma final 2 não é uma norma acreditável, não existem números oficiais da ISO, mas existem números de marketing que são divulgados na imprensa, números de marketing são divulgados tanto em empresas nacionais como no mercado internacional, que dá para a gente ter um feeling de como essa norma seguiu. E hoje acredita-se que existem entre 600 a 700 empresas no mundo inteiro com esse tipo de certificação, dando ênfase principalmente para o mercado asiático e o mercado francês, perdão, o mercado europeu, e dentro do mercado europeu eu destacaria principalmente a França e a Itália como sendo as empresas que mais estão indo atrás dessa certificação. Então, existem empresas hoje como Airbus, Total Energy, temos IBM, temos empresas como em empresas de supply chain, Emirados Steel, que é uma empresa gigante de aço siderúrgico que fica no Emirados Árabes. Então, existem várias empresas de vários portos e segmentos. E cada vez mais as empresas estão procurando esse tipo de certificação, basicamente para conseguir estruturar os programas de inovação. Historicamente, a gente pode ver isso basicamente desde 200, 300 anos atrás. Toda vez que a sociedade, a humanidade passa por uma crise humanitária, ela é sucedida por grandes inovações. A gente pode ver isso, por exemplo, no final das Primeiras Guerras Mundial. Tivemos um monte de inovação. Segunda Guerra Mundial, um monte de inovação. Tivemos lá atrás, peste bubônica, praticamente 150 anos atrás, que impulsionou a indústria com a Revolução Industrial. Então, ela é sempre acompanhada, sempre que vocês têm uma crise humanitária, ela é muito bem sucedida por grandes inovações, e é basicamente o que nós estamos acontecendo agora. Nós estamos saindo num mundo pós-pandêmico, pós-Covid, o qual vai ser inserido com muitas inovações. Então, a gente está vendo cada vez mais as empresas irem atrás desse tipo de selo, desse tipo de metodologia para encurtar o caminho para a inovação. Mas, de uma maneira geral, essa norma começou a ser falada muito agora, não tanto lá atrás, apesar de ela ter sido inaugurada em 2019. Por quê? Ela foi publicada em julho de 2019 e em outubro de 2019 começou a haver um movimento de uma coisa esquisita que estava acontecendo na Ásia, que até então a gente não sabia o que que era novamente uma pandemia, todo mundo achou que era uma pandemia aviária e acabou se tornando a Covid. Então, basicamente, a norma ela nasceu, 6 meses depois teve uma pandemia, o qual fez com que as empresas ficassem basicamente 3 anos no modo sobrevivência, não no modo inovação. Então, basicamente, desde 22, final de 22, começo de 23, essa norma realmente voltou a ser muito bem falada, voltou à tona, porque agora todas as empresas entendem que nós estamos num momento ímpar para a inovação. E apesar de ela ter quase 5 anos, é uma norma extremamente nova por conta de toda essa questão da pandemia que sucedeu durante a publicação dessa norma. Então, muitos grupos de estudo, e eu participo desses grupos de estudos da ISO, acreditam que a norma
ISO de inovação será um novo modelo de negócios. O que a norma de qualidade foi na década de 80 e 90 para o mercado mundial, essa norma tende a ser para o mercado 2020, 2030, também para o mercado mundial. E uma coisa interessante, poucas pessoas sabem, mas a ISO fica em Genebra, ela é, digamos assim, até uma organização co-irmã da ONU. E então, tudo que a ISO faz, ela olha para a ONU e vê o que, que a ONU está indo. E a mesma coisa, tudo que a ONU determina, ela também ela olha para a ISO e vê o que está fazendo. Então, essa norma ela nasceu justamente quando a Agenda 2030 foi implementada. Então, ela das 17 UDSs, ela atende 14 UDS. Então, essa norma, apesar de falar em inovação, ela também tem um viés de ESG muito forte. E por isso que mostra que essa norma talvez seja o próxima ISO 9001 do mercado. Então, quanto mais as empresas souberem dela, quanto mais as empresas forem atrás dela, melhor vai ser, porque elas vão ganhar espaço, vão ganhar terreno, vão ganhar market share perante seus concorrentes. Então, eu gostaria de agradecer aqui a participação do podcast de maneira bem sucinta, tentei trazer de maneira bem sucinta e bem didática todos os temas da ISO. Ele é um tema realmente muito legal, muito gostoso, com muitas informações. Inclusive, se você está assistindo o seu podcast, quiser mais informações, entre no site www.isodeInovacão, ou seja, inovação sem o cedilha, sem o tio, .com.br. Lá você vai encontrar um e-book gratuito com as 20 maiores perguntas que fazem nas minhas palestras sobre esse tema, o nome de todas as empresas, artigos sobre o tema. Então, se você quiser entrar um pouco mais nessa toca do coelho, chamada inovação, especificamente ISO de inovação, entre no site www.isodenovacão.com.br. Lá você terá muito mais informações. Agradeço o convite do pessoal da OEC, fico por aqui, me despeço e qualquer coisa que vocês tiverem, se desejarem conversar comigo, quiserem conversar mais sobre o tema, me procure no LinkedIn, mande uma mensagem no LinkedIn, meu canal está sempre aberto, é Alexandre Pierro, tudo junto. No LinkedIn eu consigo responder e atender vocês para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham. Muito obrigado.